Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos abençoados irmãos e irmãs. Estamos nos preparando para mais uma classe, para mais uma aula da nossa escola dominical, aguardando vocês entrarem para que assim possamos dar início ao nosso estudo desta manhã, este domingo lindo, abençoado, né? Domingo de um céu limpo, bonito. Glória a Deus por podermos estar aqui juntos, né? Para aprendermos mais com Jesus, para aprendermos mais da palavra de Jesus, para aprendermos com aqueles que caminharam junto com Jesus, com os seus apóstolos, com os seus discípulos amados, né? Com os seus amigos. Então vai aí se preparando, pegue talvez o seu copo d'água, o cafezinho, seu chimarrão, pegue especialmente a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para acompanharmos essa classe. Então, bom dia, Cida, Joelma, Vladimir, Felipe, suas famílias queridas, né? Um bom dia a cada um de vocês. Bom dia, Álvaro, Nathalie. Bom tê-los já ligados aqui conosco. Nós vamos aguardar mais alguns segundinhos, né? Minuto para demais irmãos e irmãs também entrarem aqui, para que nós possamos, com um grupo maior, dar início propriamente dito ao nosso estudo. Amém? Então, peço um pouquinho da paciência de vocês para nós começarmos a nossa classe, o nosso estudo aqui. Amém, queridos? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Shirley, família. Que Deus abençoe também cada um de vocês nesta manhã, neste dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Já pegaram aí a Bíblia, já estão com a Bíblia na mão, já estão com o caderno na mão, com a canetinha. Oi, Arnon, como é que vai também, meu querido? Jéssica, Deus abençoe. Estamos ali com a turma. Eu vi um recadinho ali da Joelma, que tem um pessoal assistindo junto, né? Oi, Sandra, abençoada, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu vou acender aqui a luz desse quarto onde eu estou, para clarear um pouquinho mais, tá bom, gente? Só um segundinho, com licença. Prontinho. Acho que assim melhora um pouco a nossa imagem aqui, né? Mas amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, Ed, família. Oli, bom tê-los aqui conosco também, para a nossa classe de escola dominical. Peço a vocês que já entraram, para irem avisando os demais irmãos, né? Chamando também para vir para a classe, para a classe online. Bom dia, Dinara, família, Nilson. Bom dia, Carol. Aí o pessoal vai entrando, né? O pessoal vai entrando. Bom dia, Roberto, Selma, Sabrina, demais familiares que estão ali com eles. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, uma de nossas irmãs, e ela estava comentando que na casa dela é uma turma que assiste junto, né? Eles fazem a conexão, transmitem pela televisão, e família toda e mais alguns agregados participam das nossas lives, né? Bom dia, Rogério abençoado, Tani, as meninas. Bom dia, Silvio. Olha aí, pastor Silvio, amigão nosso. Bom dia, graça e a paz de Jesus, meu irmão. Deus abençoe você também e sua família, viu? Prazer tê-lo aqui conosco nesse momento, a nossa classe de escola dominical. Quero convidar os irmãos, então, as irmãs, para nós orarmos nesse momento, colocando esse tempo nosso de estudo da palavra do Senhor diante do nosso Deus. Bom dia, Maquele, família Godinho.
Deus abençoe também vocês. Tem alguns aqui que entram com um pedido, chame essa pessoa para participar do seu... Gente, eu não sei como é que faz isso, preciso aprender aqui, alguém me ensina depois, tá bom? Bom dia, Angélica, bom dia pessoal, Selma, bom dia gente, vamos orar, queridos. Nosso Pai, Pai nosso, Tu que habitas os céus, mas também habita a terra, que faz a terra estar dos teus pés e do céu teu trono. Tu, Senhor, que é Deus dos céus e da terra, mas o Senhor que por amor e por compaixão a nós, se fez como um de nós, se fez carne, habitando conosco, quando Tu destes o Teu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta manifestação, por esta revelação do Senhor na humanidade, na vida de cada um de nós. Te damos graças, Pai, porque Tu que habitas o alto e o santo lugar, Tu que és santo, Tu que és sublime, ó Deus, Tu que és o Altíssimo, o Senhor veio também para habitar os nossos corações. Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor de nossas vidas, Tu és o nosso Salvador. Paizinho, obrigado porque Tu trouxestes a nós tão grande salvação, não somente nos livrando da morte eterna, da morte por causa dos nossos pecados, mas nos dando a vida, uma vida nova, plena e eterna, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos ser contados como filhos, como filhas, podemos ser contados como família, como povo do Senhor, chamados para Ti, ó Deus. Obrigado porque podemos nos encontrar, mesmo à distância, estarmos reunidos através desta live para aprender mais, para estudar a Tua palavra, para que edificados, para que exortados, encorajados, sejamos testemunhas deste amor, desta salvação, testemunhas vivas de Cristo que vive e vive eternamente e que habita os nossos corações com a Sua palavra, com o Seu Espírito e vive através de nós e em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Bom dia também, Luiz Antônio, Luizão, Sheila, família. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Queridos, como nós conversamos, fizemos uma breve apresentação no domingo passado pela manhã. Você que não assistiu a nossa live pode assistir, tá bom? Sobre quem foram os apóstolos, e hoje então nós vamos dar continuidade, fazendo a introdução propriamente dita, procurando responder então a estas perguntas. Quem foram os apóstolos de Jesus Cristo? Quem foram esses homens que caminharam bem de perto com Jesus, né? Os que caminharam com Cristo Jesus durante uma boa parte da vida e do ministério de Jesus. Quem foram esses homens? E respondendo essa pergunta, quem foram esses homens, nós respondemos uma outra pergunta, que é quem nós somos, quem nós somos. E aí, quem esses homens se tornaram, quem nós também podemos nos tornar, quem nós vamos ser em Deus, nas mãos de Deus. Glória ao Senhor Jesus, porque podemos aprender isso, né? Porque temos essa grande nuvem de testemunhas a nos cercar, né? Quando o autor de Hebreus fala e cita ali os homens e mulheres do passado que viveram a fé em Deus, e hoje nós temos esta nuvem de testemunhas também destes homens que viveram, que andaram
com o Senhor Jesus Cristo, que são as testemunhas oculares, né, da pessoa de Jesus. Quem foram os apóstolos? Quem foram estes homens? E também, né, nós vamos pensar nisso. Qual foi a missão deles? O que eles fizeram? E respondendo a esta outra pergunta, viu, Sueli, viu, Luiz, graça e paz aos queridos, né? Respondendo a sua pergunta, nós também vamos entender qual é a nossa missão, qual a sua, a minha missão, o que nós também podemos e devemos fazer em Cristo e em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidá-los, portanto, e de começar assim dizendo, quais são os textos base, né? Quais são os livros que nós vamos utilizar para as nossas aulas a partir de agora? Primeiramente, não poderia deixar de ser diferente, nós vamos usar as nossas Bíblias. Então, cada um vai precisar usar a sua Bíblia. Amém? Bíblia. Esse é um tempo para nós irmos para a Palavra de Deus. Vamos para a Palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia e você vai então meditar, você vai mergulhar nessas letras, você vai fazer uma oração, você vai dizer, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero te escutar, eu quero a tua palavra, Deus, que é alimento para a minha fé, é o alimento para esta fé salvadora, para esta fé que o justo vai viver por meio dela, desta fé que vence este mundo. Então, a palavra de Deus. Na palavra de Deus, de maneira especial, evidentemente, nós vamos falar dos apóstolos, nós precisamos ler, focar no Novo Testamento, em especial, nós vamos focar em alguns livros que são os Evangelhos, então, Marcos, Mateus, Lucas, João, é a sugestão que nós estamos dando de leitura de casa para você. E, na sequência, o livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que dos 4 evangelhos nós temos 2 apóstolos que escreveram os evangelhos, Mateus e João, e 2 discípulos de apóstolos, Marcos e Lucas, e que Lucas é o autor não só do seu evangelho, mas também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Alguns outros livros que nós estaremos utilizando para nossas aulas. Nós pegamos como base esse livro aqui, um livro que você também pode estar adquirindo, tá bom, gente? Pode estar adquirindo esse livro do pastor John MacArthur. Ele intitula o livro como 12 homens extraordinariamente comuns, como os apóstolos foram moldados para alcançar o sucesso em sua missão. Então, 12 homens extraordinariamente comuns de John MacArthur. Então, esse vai ser um dos livros, dos textos base para os nossos estudos, para a nossa aula aqui da Escola Dominical. O John MacArthur, ele cita no livro dele um outro livro que para mim é muito importante, um livro também extraordinário, que vai falar sobre a vida destes homens, um livro que você também poderá estar adquirindo, né, que é tido como um verdadeiro clássico sobre liderança e discipulado, agora, né, para nós também, na nossa língua, em português, já há um tempo. É um livro do autor Bruce. O nome do livro é O Treinamento dos 12, Princípios Bíblicos Saudáveis para o Desenvolvimento da Liderança e do Discipulado. Este livro aqui. Ok, gente? É um livro, então, que você poderá estar adquirindo, tá certo? Dizendo assim, até eu vou aproveitar, eu vi que o pastor Silvio, amigão nosso, entrou agora há pouco aí. Esse livro, inclusive, quando eu adquiri, foi através do pastor Silvio, ele que apresentou para nós esse livro, um livro muito bom. E o outro livro foi escrito também por um brasileiro, Aramis de Barros. Ele fez um trabalho que eu diria assim, excelente, de pesquisa, uma pesquisa muito séria, muito apropriada, muito minuciosa, com diligência,
Então, é esse livro aqui, ó. 12 homens e uma missão. 12 homens e uma missão. Nesse livro, 12 homens, uma missão, ele trata um perfil bíblico histórico dos 12 discípulos de Cristo. Então, a base para o nosso estudo, evidentemente, não poderia deixar de ser diferente, é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Tá bom, gente? E esses 3 livros aqui, que são livros que você pode adquirir e vai aprender muito também. Cada um vai trazer uma visão, mas eles vão se completando. Tá bom, queridos? Um bom dia aqui também ao Alex. Deus abençoe você. Gente, então, John MacArthur, neste livro, ele vai se referir aos apóstolos do Senhor Jesus como os homens do Mestre. E que quando eu li isso, homens do Mestre, eu gostei, achei muito assim, muito importante, como é que eu poderia dizer, muito relevante, algo que chama atenção, os homens do Mestre. Quando ele afirma homens do Mestre, ele está dizendo assim, que ele reconhece que Jesus é Mestre, é aquele que tem algo para nos ensinar. E, na verdade, nós sabemos que Jesus tem, e Ele tem a palavra da vida para nos ensinar. O ensino de Jesus é um ensino para a vida. Bom dia, Emi, bom dia, Joremi, bom dia, pessoal que está aí, que já está entrando, outros que entraram, né? Bom dia, gente. Vamos aprender, né? Estou falando aqui de John MacArthur, se refere aos apóstolos como homens do Mestre. Então, Jesus, sim, é este homem extraordinário, essa pessoa única que tem palavra de vida e que é suficiente para nos ensinar a viver a vida. Viver a vida como se deve viver, acertando, não errando. Viver não qualquer tipo de vida, mas viver vida plena. Como diz no Evangelho de João, no capítulo 10, no versos 10... Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio nos ensinar a viver esta vida em abundância, uma vida de êxito, uma vida bem-sucedida. Gente, isso descreve então quem foram estes homens. Foram alunos, foram aprendizes, foram estudantes do Mestre, do Rabi Jesus. Estes homens foram isso. Então mostra também quem nós devemos ser em Cristo Jesus. Devemos ser também seus alunos, seus estudantes, seus aprendizes, amém, queridos? Aprender com Jesus. Quando eu penso assim, aprender com Jesus, há um episódio na caminhada desses homens com Jesus, em que eles chegam para Jesus e dizem assim, mestre, os discípulos de João aprenderam a orar com ele. João ensinou-os a orar. Eles vão dizer, mestre, ensina-nos a orar. Com quem que esses homens aprenderam a orar? Que fantástico! Eles aprenderam a orar com Jesus. Com Jesus. Aí a gente vai pensar, e conosco hoje, como é que é? Não é tão diferente. Nós continuamos aprendendo a orar com Jesus. Então, nós vamos poder aprender muita coisa nessas nossas aulas de escola dominical. Nós vamos caminhar e aprender nesses domingos um pouco de cada um destes que foram então conhecidos. Como diz as Escrituras Sagradas, eu quero citar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 6. Atos 17, verso 6. Diante de um contexto bastante específico, de perseguição já dos apóstolos e dos discípulos e do caminho, como são até esse momento conhecidos os cristãos, né? Os cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. E Atos 17,6 diz, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então quem foram estes homens? Homens que transtornaram este mundo. Homens que, com sua mensagem, com o seu
legado tem chegado até nós nos nossos dias, né? Amém? Esses são esses homens. Eu quero também compartilhar com os irmãos um pouquinho a respeito de todos eles, dizendo assim, que estes homens, eles fazem parte de um grupo muito específico, né? Jesus Cristo, ele começa o ministério dele, as multidões começam a cercá-lo, e homens e mulheres desta multidão de pessoas que estão cercando Jesus vão, pouco a pouco, se agregando a Jesus e se tornando uma multidão específica, uma pequena multidão que começa a crescer, de pessoas que estão ali com Jesus para aprender com Jesus. Este grupo que nós chamamos de discípulos. Grupo que, segundo as Escrituras, nós vamos ver, vai crescendo. Jesus prepara, né, estes homens para a missão. Nós temos um envio missionário, um primeiro envio missionário, quando Jesus envia os 12, depois os 70. Nós vamos ver que depois da ressurreição, 120 discípulos estão reunidos, orando, aguardando o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós temos daí, durante a festa de Pentecostes, esta manifestação sem igual do derramamento do Espírito Santo na vida, então, dos discípulos. Deste grupo de discípulos, Jesus orando, sim, Jesus ele vai separar uma vigília de oração, uma madrugada de oração, e na manhã seguinte da oração, ele então se reúne com seus discípulos e ele vai chamar dos seus discípulos 12 para estarem com ele. Então o texto bíblico que se refere a isto está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 13 a 16. E aqui nós temos então a nominação de quem são esses 12 homens. Eu vou ler com vocês nesse momento, então, o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Convido você a abrir aí a sua Bíblia comigo nesse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 13 a 16. Vamos lá, gente. Lucas 6, do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor, né? Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versos 13 até o 16. Vamos ler a partir do 12, tá bom? A partir do 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então aqui nós temos este momento, que eu diria um momento único, um momento histórico, e que Lucas vai registrar aqui, e do qual João, no seu evangelho, vai fazer referência logo nos primeiros capítulos. Momento que na vida destes homens particularmente foi assim especial demais. Um momento em que Jesus chama eles para estarem junto de si. Jesus está chamando os discípulos para perto de si. E aí então ele, olhando e falando com os discípulos, ele vai nominar 12 homens, 12 pessoas ali que vão estar ainda mais perto dele, Então eu gostaria de fazer alguns destaques aqui com os irmãos e com as irmãs, e você tem liberdade aí de estar anotando isso, ou se quiser depois você entra em contato comigo que eu passo essas informações para você, tá bom? Eu encaminho isso aqui para você. Quem são esses homens? Primeiro, são pessoas reais, vamos entender isso.
eles não são personagens de um filme, de uma ficção, de uma obra artística, literária. Não, eles são pessoas reais e cheias de vida. Pessoas reais e cheias de vida. Como pessoas reais e cheias de vida, eles vêm com as suas imperfeições, fraquezas e, consequentemente, superações. Então, eles vêm com suas fraquezas, eles vêm com suas imperfeições e suas consequentes superações. Eles vêm com suas vitórias e vêm com as suas características distintivas, ou seja, vamos dizer assim, não tem nenhum igual ali. Graças a Deus, né? E nós não somos iguais. E Jesus não os uniformizou. Jesus buscou trazê-los a uma unidade de fé, a serem um com Ele, mas não no sentido de uniformizá-los. Jesus não despersonaliza esses homens, mas Jesus os chama a um caráter, né? A uma conduta e postura ética, moral, espiritual elevada, com certeza, né? Graças a Deus. Podemos dizer, como o próprio John MacArthur coloca no livro dele, homens comuns, extraordinariamente comuns. Então, homens comuns, como os que nós esbarramos no cotidiano da vida, como a pessoa que nós somos, como as pessoas que nós encontramos no dia a dia, aquela pessoa que quando você vai até uma panificadora comprar um pão, você encontra lá, como você vai no supermercado e você precisa de algo específico, você pode falar ali com o servidor que está dentro do supermercado, ou com uma pessoa que está ali no caixa para você passar a sua compra, pessoas comuns do dia a dia, pessoas como quando você precisa de alguma situação na área jurídica, você vai procurar um advogado, na área de saúde você vai procurar uma consulta com um médico, você vai então a uma clínica, vai a um hospital, um enfermeiro, uma enfermeira te atende, enfim, pessoas da vida, né? Pessoas comuns, homens que não eram conhecidos, até então não eram conhecidos por ser grande, não eram eruditos, não eram homens de fama, não eram homens de destaque na sociedade, né? Eram homens comuns que não eram conhecidos por serem grandes. Eles não tinham um currículo de grandes feitos. Até então, vamos dizer assim, o currículo deles era bastante simples, para não dizer simplório, né? Eu lembro de um comentário que veio em minhas mãos certa vez, que se Jesus Cristo fosse contratar uma empresa de RH para selecionar os 12 apóstolos, possivelmente desses 12, 11 seriam reprovados em relação ao currículo deles. Apenas um deles seria aprovado. Seria Judas Iscariotes. É interessante isso, né? Por causa da capacitação, da qualificação, da competência deles, eles não seriam aprovados para serem os discípulos de Jesus e esses homens extraordinários que deixaram de ser homens comuns, pois se tornaram homens incomuns de uma vida sobrenatural. Pastor Silvio está dizendo aí, gente, que esses livros todos têm PDF, se vocês quiserem, ele envia. Então, Pastor Silvio, envia para mim esses livros em PDF, que eu vou então passar para aqueles irmãos que assim o desejarem. Tá bom? Obrigado, meu queridão. Obrigado, viu? Que mais que nós podemos dizer a respeito desses homens? Interessante, eles também não foram grandes oradores, não foram grandes teólogos ou filósofos, né? Não se destacavam por seus talentos naturais, nem por suas aptidões intelectuais. Eles estavam sujeitos a cometer erros, ter atitudes equivocadas, lapsos de fé e terríveis fracassos. Gente, parece até que estamos falando de nós, né? Não é verdade? Parece que estamos falando de nós.
Realmente nós não somos pessoas também que cometemos erros e temos quantas atitudes equivocadas, falamos fora de hora, falamos o que não devemos, deixamos de falar muitas vezes o que devemos, né? Temos reações que às vezes até nos surpreendem, né? Temos os nossos lapsos de fé, os nossos desânimos, temos os nossos fracassos, né? Vamos dar como exemplo Pedro. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, então pega a sua Bíblia aí, por isso eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia pertinho de você, nós vamos estar usando, sim, a Bíblia, Lucas, no capítulo 24, no verso 25, ele vai fazer uma referência aqui, ele vai falar algo para alguns dos seus discípulos, né? E no capítulo 24, no verso 25, Jesus está falando aqui com os dois discípulos que estavam indo o caminho de Emaús, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles estavam com seus olhos ainda fechados acerca das maravilhas do Senhor Jesus, e Jesus diz assim: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Essa foi uma das vezes em que Jesus se manifesta. Na sequência do texto diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Então nós temos aí esta palavra de Jesus. Nossa, que palavra forte, né? Que palavra, poderíamos dizer, dura, uma palavra assim pesada, né? Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Homens sujeitos a esses lapsos de fé, a dúvida, aos momentos de incredulidade, como Tomé, né? que precisou ver Jesus, precisou que Jesus dissesse para ele: olha, está aqui as marcas nas minhas mãos, do meu lado, vem tocar, Tomé. E aí nesse momento Tomé vai crer, vai dizer: não precisa, Senhor, não precisa. Ou como Pedro, que em alguns momentos disse coisas fora de hora, indevida, né? Querendo induzir Jesus a comportamentos que não eram próprios para Jesus e nem para os quais Jesus foi chamado. Eram esses homens. Eram homens envolvidos com as mais variadas tendências políticas, talvez algumas ideologias, né, de sua época, nesse sentido, a partidos religiosos. Por exemplo, um deles havia sido Zelote, um radical determinado a derrubar o governo romano. Outro havia sido um coletor de impostos, praticamente um traidor do povo judeu em conluio com Roma. Outros eram pescadores e possivelmente amigos, né? Vindos de Cafarnaum. Aí você teria aquela lista, né, dos 5 primeiros que vão se agregar, ou melhor dizendo, se agregando em Jesus, porque não é assim,
Jesus chamou, eles vieram e já foram caminhar com Cristo o tempo integral. Nós vamos ver isso. Jesus foi chamando esses homens, eles por um período ainda continuaram o trabalho deles, até que chega este momento do Evangelho de Lucas que nós lemos aqui, então que estes que Jesus chamou para si, esses 12 em especial, vão abandonar o seu trabalho para ficar com Jesus, para andar com Jesus, para a missão de tempo integral, né? Ok, gente? Isso é muito importante termos esse entendimento. Então agora, a partir desse comentário, né, desses homens que boa parte deles não tinha muita instrução, pela própria profissão, pescador naquela época não eram pessoas assim instruídas, talvez os mais instruídos seriam realmente os Iscariotes, talvez Natanael, um bom israelita, que não havia dolo nele, como Jesus disse, o próprio Mateus, coletor de impostos, devido ao seu ofício, ao seu trabalho, mas a maioria não, né? Mas depois de andarem com Jesus, a vida destes homens foi transformada de tal maneira que eles se tornaram os homens que estão transtornando este mundo até os dias de hoje e deixam a nós um legado extraordinário e vão nos mentorear para a vida. Eu tenho ainda bastante coisa aqui para falar nesta manhã, para compartilhar com você. Você pode deixar também algumas perguntas aqui. Se eu conseguir, eu vou respondendo. Se eu não conseguir responder agora, eu anoto e depois eu dou as respostas para você ou compartilho com você, tá bom, meu irmão? Então, quem foram estes 12, os 12? Nos evangelhos e em Atos mesmo, nós vamos ver muitas vezes a referência a eles como os 12. Os 12, os 12. Esses 12 foram os homens do mestre. Homens comuns, de origem e ocupações comuns e terrenas. E estes homens caminharam com Jesus aproximadamente 18 meses, talvez um pouco mais. Sim, o treinamento deles, a formação deles, a capacitação deles, né, o discipulado deles aconteceu num período de mais ou menos 18 meses, talvez um pouquinho mais. Eles tiveram, sim, um intensivo de 18 meses, portanto de 1 ano e meio. Lembrando que o ministério de Jesus teve uma durabilidade de mais ou menos 3 anos. Cerca de 3 anos, Jesus começa o seu ministério com 30 anos e vai morrer com 33 anos. Esses discípulos caminharam metade, portanto, do tempo do ministério de Jesus. Jesus começou o ministério sozinho, as multidões começaram a vir, os discípulos, e aí então ele vai chamar os 12 para o tempo integral. Então esse é um destaque que fazemos aqui, ok, gente? A eles seria dada uma missão de proporções imensuráveis, eu diria assim, de uma relevância sem igual, né? Uma missão única, incomparável, que nós não vamos ter como comparar a qualquer outra coisa neste mundo. O que vai fazer destes homens comuns, então, que sem nada de extraordinário vão se tornar homens incomuns, homens de fato extraordinários, homens que vão deixar de viver na média, né, na mediocridade ou no ordinário da vida para viver uma vida extraordinária. Ou seja, como eu e você somos chamados também por Jesus a viver, a deixarmos de viver a vida na média, na mediocridade, para deixarmos de viver na ordem, né, no ordinário da vida, para vivermos uma vida extraordinária. Então podemos dizer que o êxito da missão estava atrelado em duas coisas. Eu separei duas coisas nesse sentido. Primeira, que estes homens obedeceram o mestre. Eles obedeceram o mestre. Foram aqueles que vieram para o mestre, permaneceram com o mestre e depois
se sujeitaram a ir em nome do Mestre. Lembra os 3 verbos da missão? Vir, estar e ir. Eles vieram a Jesus, permaneceram em Jesus e foram em nome de Jesus a pregar o Evangelho a toda a criatura. Eles foram homens obedientes, eles obedeceram seu Mestre. Obediência, para mim, é uma das coisas que vão dar o êxito a esta missão. A segunda é que foram homens guiados pelo Espírito Santo. Homens guiados pelo Espírito Santo. Vou dar um exemplo para você. Jesus ressurreto vai dar uma ordem para eles. Jesus vai dar uma ordem. Vai dizer, olha, eu quero que vocês permaneçam juntos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder ou descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judá, Samaria e até os confins da terra. Eles obedecem. Quais foram os homens, e aí mulheres também, porque não foram só os 12, foram os discípulos, e nós sabemos que entre os discípulos também estavam ali as discípulas, né, de Jesus. Quem foram essas pessoas que estavam lá em Jerusalém? Né? Foram os discípulos de Jesus. Estes foram os que receberam o revestimento de poder. Estes foram que sobre eles desceu o Espírito Santo como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, e o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê, foi pregado, e cada pessoa que estava ali pôde ouvir o Evangelho na sua própria língua e entender o Evangelho. Oh, glória a Deus! Nós chamamos isso de glossália, né? Quando nós recebemos esse dom de poder falar do Evangelho de Jesus Cristo, não na nossa própria língua, mas na língua do outro, de uma maneira que o outro entenda, né? A língua das nações. Esses homens então foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder quando desce sobre eles o Espírito Santo de Deus. Mas quem recebeu esse revestimento de poder? Quem recebeu e experimentou essa descida do Espírito Santo? Aqueles que obedeceram, aqueles que ouviram Jesus e fizeram como Jesus disse. Não os que tentaram fazer do seu jeito, mas aqueles que fizeram como Jesus disse, ficaram lá em Jerusalém, aguardando a descida, o derramar, o cumprimento da promessa que está lá no livro de Joel sobre a vida deles. Portanto, o que faria destes homens, pessoas bem-sucedidas na missão, seria a obediência e o Espírito Santo operando na e através da vida deles, atendendo assim a vontade soberana de nosso Deus. Deste modo, o projeto salvífico, o projeto do reino de Deus, se cumpriu e tem se cumprido até os nossos dias. Com pessoas e através de pessoas comuns, como você e eu, que obedecem a Jesus Cristo, que são revestidos de poder ao receber sobre si o Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando, esta missão não teria como dar errado, sim. E na vida destes homens comuns que podemos chamar de, então, como disse o John MacArthur, homens do Mestre, ou como diz aqui o outro autor que eu citei, o Aramis, 12 homens e uma missão. Poderíamos dizer também homens que têm transtornado o mundo, homens comuns com uma missão incomum, extraordinária, e que portanto fez deles também extraordinário. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29. 1 Coríntios capítulo 1, quando se refere a eles, né? Em relação a isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 a 29, diz assim para nós, ó. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Então temos essa palavra afirmando isso que nós acabamos de dizer aqui. Esta missão que tem vencido, tem superado os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, as perseguições, as injúrias, por mais de 2000 anos de história e transformado vidas, famílias, povos, nações. Nós, inclusive, como igreja metodista, como metodista, somos testemunhas disso, né? Como uma nação, que é a Inglaterra, experimentou uma transformação com este movimento de avivamento no período de John Wesley, através desta ação, deste povo que ficou chamado como povo metodista. Como o próprio Wesley é conhecido na história da Inglaterra, o homem que salvou o seu século. Então, é isso, queridos. Vamos fazer um destaque aqui, como nós vamos falar então dos apóstolos, e os apóstolos foram discípulos. Discípulos, a palavra discípulos na língua grega, e é o termo que é usado nos evangelhos, é matetos, né? Matetos, escreve M-A-T-H-E-T-O-S, matetos, e quer dizer aprendiz, estudante. Esses foram chamados para um serviço específico. Esses discípulos, portanto, foram chamados para um serviço específico, para um ofício específico. E aí vem a outra palavra, apóstolos. Apóstolos, que na língua grega, transliterando para o português, é apostoloi. Apostoloi, que significa mensageiros, enviados. E aí a gente precisa entender o seguinte, quando Jesus os chama de apóstolos, Jesus está dizendo que eles são mensageiros e são enviados, Jesus está também chamando-os a um exercício de uma autoridade, a um papel de autoridade. Então, esses 12, diferentemente dos 70, que também vão ser enviados, é a mesma palavra, os 70 foram enviados, aí você precisa entender o seguinte, que Jesus, quando dá o treinamento, quando eles vão para a prática, vamos dizer assim, vamos fazer, Jesus, ele envia 70 dos seus discípulos de 2 em 2. E a palavra ali é também apostoloi, ou seja, eles são enviados. Mas existe uma diferença entre o apostoloi, ou seja, o envio dos 70, e o apostoloi, o envio desses 12. Esses 12, eles vão se tornar conhecidos como apóstolos, por causa desse papel de autoridade. Autoridade tanto no sentido de liderança, quanto no sentido de ensino. Isso nós vamos ver de maneira muito clara em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando nós temos aquele problema da distribuição dos alimentos entre as viúvas dos helenistas e ali dos judeus, e os helenistas, né, os discípulos, os cristãos helenistas vão chegar para os apóstolos, vão expor o problema e eles vão dizer, traz 7 homens, né, de bom testemunho, de sabedoria, de fé, cheios do Espírito, para que eles se incumbam desta função, de servir então as mesas, as viúvas dos helenistas na alimentação. E os apóstolos dizem, porque a nós nos compete estar orando e pregando a palavra, cuidar da sã doutrina, como Paulo vai se referir quando ele está ensinando seu discípulo Timóteo, Tito e os seus discípulos. Então nós temos uma autoridade no exercício de liderança e uma autoridade no sentido de ensino. Atos 2, eu convido você a abrir agora a sua Bíblia comigo, em Atos, no capítulo 2. Atos vai nos mostrar um pouco isso.
tá bom? Atos capítulo 2. Precisamos entender isso, tá bom, queridos? Isso é importante. Nós estamos aqui fazendo a base para então começar a ver a vida de cada um desses apóstolos de maneira específica. Então, Atos, no capítulo 2, no verso 37, quando após este momento, ou durante este momento que aconteceu na festa de Pentecostes, os discípulos vão ser cheios do Espírito Santo, e aí eles vão pregar a palavra de Deus, as pessoas reagem. E no verso 37 vai falar da reação dessas pessoas. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha aí. Eles vão buscar, eles vão consultar os apóstolos, Pedro, os apóstolos, sobre o que deveriam fazer. Porque estes homens então estão incumbidos, eles têm este papel, essa função de autoridade, de exercício de liderança e de ensino da palavra de Deus, e que eles iriam então transmitir também a outros homens, mulheres, a outras pessoas, para que então levassem adiante. Então, quem foram estes homens? Foram homens com uma função de autoridade e liderança e de ensino. No verso 42, nós vamos ver ainda de maneira mais específica. O verso 42 diz assim para nós: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Então podemos dizer, os crentes sinceros, eles ouviram, eles se submeteram à autoridade e liderança e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Precisamos saber disso, querido. Isso é muito importante, né, para a nossa própria caminhada de fé. Tá bom? Esses dias eu estava, fazer um parênteses aqui, esses dias eu estava ouvindo um pastor amigo nosso, o pastor Fabinho, e o pastor Fábio estava falando, né, como é interessante essa questão das lives. A gente vai vendo as pessoas entrando, mas o número que aparece de pessoas que estão ao vivo não muda muito. Ele sobe um pouco, baixa um pouco, sobe um pouco, baixa um pouco. Quer dizer que tem pessoas que entram, saem, voltam, né? E assim por diante. E alguns, inclusive, que abrem as salas de transmissão, vão compartilhando. Eu quero aqui aproveitar para dizer para você, amado, vamos procurar nas nossas classes, né, e também nos nossos cultos, as nossas transmissões, as nossas lives, permanecer, tá bom, gente? Eu sei que às vezes a internet não facilita, cai, você tem que voltar e assim por diante, vai fazendo isso, mas mantenha o foco. Quando a gente está ali no templo, né, a gente está lá, a gente está focado, né? Mas em casa tem muita coisa que pode distrair a gente. Então, quero fazer essa sugestão para você de não perder o foco, né? Não ficar fazendo talvez outras coisas enquanto você está participando aqui. Realmente focar, pegar sua Bíblia, pegar seu caderno, seu diário, sua agenda para anotação e ir em frente, tá bom, gente? Então, caminhando aqui no nosso compartilhar e já indo para a parte final do nosso estudo, e eu vou então, com muita objetividade, falar um pouco mais então de quem foram esses apóstolos e assim, consequentemente, quem nós também somos chamados a ser, né? Estamos falando já um pouco também do que eles fizeram e assim do que nós também somos chamados para fazer, ser e fazer, né? Nós estamos indo além do ter, que muitas vezes é o que está no coração das pessoas, né? O ser, o fazer. E então, quem foram esses homens? Algo que para mim é extraordinário. Eles foram amigos e companheiros íntimos de Jesus. Amigos íntimos e companheiros. Tanto que Jesus vai dizer, não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos.
eles foram amigos íntimos de Jesus. Num dos momentos, para mim, mais cruciais da vida de Jesus e decisivos, que já está para o final da vida de Jesus, é lá no Getsemane, quando Jesus se reúne com estes amigos e diz assim: amigos, aí eu estou citando, né? Eu estou parafraseando aqui Jesus. A minha alma está angustiada, eu estou com uma tristeza mortal, eu estou angustiado até a morte. Você não diz isso para qualquer um, você diz isso para amigos, você diz isso para pessoas que você confia. E Jesus diz assim para eles: fiquem aqui comigo, vigiem por 1 hora que eu vou ali orar. E aí Jesus faz aquela oração que é sem comentários, né? Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E nós sabemos então que Jesus, ele faz a vontade do Pai se torna, como sempre foi, se torna naquele momento a sua própria vontade, e ele vai fazer o que o Pai lhe pede, né? Que o Pai lhe revelou que ele deveria fazer. Então é o momento em que Jesus vai ser entregue, preso, e, enfim, caminha depois para a sua paixão, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão aos céus, onde ele habita hoje à direita de Deus, nosso Pai, mas que não nos deixou desamparados, também habita em nosso coração pelo seu Espírito e pela sua palavra. Quem foram estes homens? Foram amigos íntimos de Jesus e seus companheiros de missão. Quem eu e você também podemos ser? Amigos íntimos de Jesus e companheiros na sua missão. A gente vai estar vendo qual é a missão, tá bom, gente? Mas nesse momento, amigos íntimos de Jesus. O pai da fé, Abraão, ele é muito conhecido com esse título, pai da fé. Mas o outro título que ele traz com ele, eu diria não menos importante, é amigo de Deus. Quero dizer para você que está aqui, querido, que nós também podemos ser estes amigos de Deus. Qual é a condição? Qual é o critério para ser um amigo de Deus? Eu vou apenas citar aqui o que o próprio Jesus diz no Sermão da Montanha, e depois nós vamos ver isso também na carta de Tiago. Ou somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. O critério é, para ser amigo de Deus, deixarmos de ser amigos do mundo. Amém? Deixando de ser amigos desse mundo, vamos também nos tornando amigos de Deus, andando junto com Ele. Então, quem foram os apóstolos? Primeiro, eles foram homens comuns na sua origem, nas suas ocupações, nas suas vidas. Segundo, amigos e companheiros íntimos de Jesus. Terceiro, homens que foram dotados de uma capacidade sobrenatural para realizar sinais e maravilhas. Homens dotados de uma capacidade sobrenatural para realizar sinais e maravilhas. E meu irmão, minha irmã, isso é dom de Deus. Nós estamos falando aqui do dom de Deus. Lá em Atos, no capítulo 2, no verso 38 em diante, Pedro vai responder aquela indagação que eu li e comentei. Ele vai dizer assim: vocês precisam ser batizados, arrependam-se, sejam batizados, cada um de vocês, e vocês receberão o dom de Deus sobre a vida de vocês. Amados, esses foram homens que receberam o dom de Deus na vida deles. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, aqui Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. É o primeiro envio missionário, quando Jesus envia os 12 de 2 em 2, e ele fica ali por perto,
para acompanhar, para supervisionar, para ajudar, para apoiar, né? E os seus discípulos vinham a ele contando as coisas que iam acontecendo, coisas maravilhosas demais. Marcos também no capítulo 6, versos 7 e 13, vai nos falar exatamente sobre isso. Aqui nós temos o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou seja, se colocarmos lado a lado, eles vão trazer a mesma mensagem. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 7 e o verso 13, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E depois no verso 13, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ungindo-os com óleo. Sabe, queridos, tem pessoas que dizem assim, não é prática, não é costume da igreja a unção com óleo. Eu quero dizer que é sim. Está aqui, ó, na palavra de Deus. A igreja, os discípulos, aqueles que são enviados por Jesus, eles vão expulsar demônios, vão curar enfermos e vão ungí-los com óleo, abençoando-os em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que esta autoridade que também foi colocada sobre os apóstolos, essa capacidade sobrenatural, né, para realizar sinais e prodígios, também é dada a nós como igreja, porque somos corpo vivo de Jesus Cristo. Então vamos usar essa autoridade, vamos fazer uso disso, queridos, em nome do Senhor Jesus, né? Tem outros textos que poderíamos estar lendo, como o próprio Atos 2, versos 3 e 4, capítulo 5, verso 12, Evangelho de Lucas 9, 1 e 2, anota aí para você ler depois, com mais calma, meditar nisso. Quarto, homens apaixonados que dedicaram suas vidas, que se renderam ao Mestre e assim como ele deram a si mesmos por amor. Sim, nós vamos ver, aprendendo da vida de cada um deles, que estes homens, eles não viveram até velhice, com exceção de um deles, o João, que já velho foi levado para a ilha de Patmos, onde ele ficou preso, né? Viveu ali os seus últimos dias. João alcançou a velhice, mas os demais não viveram até a velhice. Eles deram as suas vidas. Então, homens apaixonados que dedicaram suas vidas, que se renderam ao Mestre e assim como ele, como Jesus, deram a si mesmos por amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amados, nós também somos convocados a dar nossas vidas por amor a Deus e ao nosso próximo. Essa pergunta, estamos dispostos a viver esse nível de fé, de discipulado, de caminhar com Jesus como os apóstolos, como estes homens ao caminhar com Jesus Cristo puderam fazer? Quinto, homens que suportaram oposição, perseguição, injúrias, mentiras, dor, crueldade, por amor, temor e obediência. Sim, porque é só por amor, por temor e por obediência que seremos capazes também de suportar, superar a oposição, a perseguição, as injúrias, as mentiras, as calúnias, as maledicências, a dor, o sofrimento. É por amor, temor e obediência. E aqui eu quero fazer essa referência. Nem sempre essas injúrias, perseguições, oposições, né, calúnias, maledicências virão daqueles que são de fora. Infelizmente, poderão vir também daqueles que vêm de dentro, que estão perto. Vamos lembrar que dos 12, Jesus já o sabia, sim, porque Jesus tinha a revelação do Pai, mas importava que isso acontecesse, se cumpria. Dentre os 12, Jesus também viveu decepção com seus discípulos. Nós temos ali discípulos discutindo e disputando quem ficaria à sua direita, à sua esquerda, inclusive mãe de discípulos se metendo nisso. Aí os evangelhos que você vai perceber. Nós temos o Judas Iscariotes que traiu, depois se enforcou, cometeu suicídio.
Nós temos o Pedro que negou a Jesus, por quem Jesus intercedeu para que ele não fosse, juntamente com os demais discípulos ou apóstolos, ceifado pelo diabo. Nós temos essas fragilidades, como já conhecemos e destacamos no início dessa mensagem, desse estudo. Então, esses homens foram homens que superaram e suportaram as perseguições. Homens que tornaram-se imitadores de Cristo. E aqui eu já vou para a nossa conclusão, para o nosso desfecho da nossa aula desta manhã, para a gente orar. Tornaram-se imitadores de Cristo. Eu quero fazer um convite para você. Você que já é um imitador de Cristo. Vamos continuar firme. Não vai ser uma pandemia ou epidemias ou uma recessão econômica, porque nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa poderá nos separar do amor de Cristo para conosco. Porque em Cristo, neste amor, por amor de Cristo, nós já somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8 vai dizer isso para nós. Convido você a anotar em Romanos 8 e ler depois tranquilamente durante a tarde. Homens que se tornaram imitadores de Cristo, humildes de espírito, homens que derramaram suas lágrimas, que choraram por amor, foram feridos e machucados. Homens mansos, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Eles sim, se tornaram estes homens. Estou me referindo às bem-aventuranças aqui. Qualidades, caráter de Cristo, qualidades e caráteres que marcaram a vida destes homens. Eles foram transformados em homens humildes de espírito. Pensa em Pedro, sendo transformado em homem humilde de espírito, manso, pacificador, misericordioso, limpo de coração e chorão. Chorando por amor a Deus, a Cristo, chorando por amor às vidas. Então, nas palavras de John MacArthur, estudar a vida deles. Estou aqui lendo a anotação que eu fiz do que John MacArthur escreveu. Então, nas palavras de John MacArthur, estudar a vida deles é conhecer os homens que foram mais próximos de Cristo durante sua vida terrena. Perceber que eram pessoas comuns como nós é uma bênção. Perceber que eram pessoas comuns como nós é uma bênção. Que o mesmo Espírito de Cristo que os ensinou transforma-nos de forma como também os transformou. Então, que o mesmo Espírito de Cristo que os ensinou transforme-nos da mesma forma que os transformou, em vasos preciosos e úteis para o Mestre. E que possamos aprender com o exemplo deles sobre o que, de fato, significa ser discípulo. Ser discípulo significa ser um seguidor, imitador de Cristo. E poder afirmar como Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, está registrado esta palavra do apóstolo Paulo. Quero ler com você esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, né? 1 Coríntios, aliás, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o autor de Hebreus, queridos, vai dizer assim para nós, em Hebreus capítulo 6, no verso 12: mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém. Eu convido você para que juntos possamos ser imitadores de Cristo, imitando estes 12 homens, o melhor 11, e evitando os erros que o Judas Iscariotes cometeu. Imitando Paulo, apóstolo fora do tempo, chamado para
os gentios, imitando Matias, que foi depois escolhido pelos outros 11 para substituir ao Judas Iscariotes. Nós vamos estar aprendendo com estes homens nas nossas próximas aulas, olhando para a vida de cada um deles. Então, eu faço esse convite para vocês que está na Palavra de Deus e diz assim para nós: mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E assim também eu e você herdarmos as promessas de Deus. Eu fico pensando em algumas delas. Eu fico pensando que Jesus foi à nossa frente, preparar-nos um lugar. Você fica pensando, a Loide, ela conversa comigo e ela fala assim, e a Loide, ela sonha. Eu fico imaginando Jesus, vendo os sonhos da Loide, né? E pensando assim, como que ele vai preparar o lugar da Loide. Eu sou curioso. Loide é minha esposa, para quem não conhece. Eu sou curioso. Eu quando estiver lá no céu, né, eu quero ver como é que ficou o lugar da Loide lá, porque Jesus foi à frente preparar o lugar dela. Eu já não sou tão criativo, tão imaginativo como a Loide, mas eu sei que Jesus foi preparar um lugar para mim que vai me surpreender. E, amado, Jesus foi adiante de você, preparar um lugar para você, que vai te surpreender. Então, vamos ser um imitador de Cristo, vamos ser um imitador desses homens que imitaram também Jesus Cristo e herdaram a promessa. Então, falando aqui das promessas, a promessa de uma nova morada nos céus, a promessa da coroa da vida, aqueles que são fiéis, que são obedientes até a morte, receberão a coroa da vida. Almeje, queira esse tipo de coroa, não a coroa que o mundo oferece, as coroas que o mundo oferece, a fama do mundo, o poder que o mundo oferece, mas a coroa da vida. Que promessa, hein? Promessa do galardão, né? Da recompensa. Você e eu temos um galardão, uma recompensa nos esperando. E nós vamos herdar a promessa da vida, a promessa da vida eterna com Deus. Essas coisas maravilhosas, entre tantas outras que as Escrituras falam. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, Jerusalém celestial. Nós temos essas promessas, queridos, esperando por nós. Para nós que decidimos viver como estes 12 homens do Mestre viveram, como amigos, companheiros íntimos de Jesus, que andaram com Jesus. Então, a chamada da aula desta manhã é: vamos ser como Jesus. Vamos aprender a ser como Jesus, aprendendo também com estes homens de Jesus. Amém? Quero convidá-los para uma oração de dedicação, em resposta à palavra do Senhor, uma oração de reafirmação da nossa fé, do nosso compromisso, uma oração de entrega, de rendição, de dedicação, uma oração onde podemos dizer: Senhor, também queremos viver assim, dar a nossa vida por amor do Senhor e do próximo. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, também queremos viver como discípulos, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração, cujo fardo é leve e o jugo é suave. Queremos aprender contigo, Jesus, a viver esta vida nova, viver esta vida abundante e plena, para viver a eternidade contigo, Jesus. Senhor, nos ensina a viver, nos ensina a orar, nos ensina a agir, a reagir, nos ensina a sermos as pessoas que fomos criadas segundo o coração do próprio Pai, do próprio Senhor, para nós sermos nessa terra e a fazermos a Tua vontade, a fazermos aquilo que o Senhor requer, aquilo que o Senhor pede de nós. Por isso, Pai, nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos rendemos diante de Ti, nós nos sujeitamos ao senhorio do Senhor. Nós queremos aprender contigo. Pai, eu te peço então, vindo com o coração quebrantado, um coração disposto a viver uma vida de obediência, eu te peço, Espírito Santo,
quando nós aprendemos que Paulo diz para nós: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Senhor, eu te peço nesta hora de oração, que aqui comigo e com a Loide, o nosso filho lá em Curitiba, com as pessoas que o cercam, com as pessoas que nos cercam aqui, com a vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, com as suas famílias e com as pessoas que lhes cercam, que possamos estar sendo cheios e diariamente renovados na manifestação, no derramar do Teu Espírito em nossas vidas. E possamos viver assim cheios, transbordantes, revestidos, Pai, do Espírito Santo do Senhor. Cheios, ó Deus, da Tua Palavra. Que seja a Tua Palavra ocupar a nossa mente e o nosso coração, ó Deus. E assim sermos homens e mulheres movidos em obediência pela Palavra e pelo Espírito do Senhor. Sim, que o Espírito do Senhor possa trazer a Tua Palavra de uma maneira real e viva para dentro dos nossos corações, inculcando-as em nossas mentes, para que a nossa vida seja norteada pela Palavra viva do Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus fazemos esta oração, agradecidos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom passar aqui esse tempo, essa manhã aqui com vocês, essa hora e pouco, né, juntos. Desejo a cada um, a cada família, um almoço gostoso, um almoço abençoado, né? Não é tempo de nós estarmos nos encontrando com as pessoas, ainda precisamos cuidar desse distanciamento social, precisamos fazer a nossa parte, mas você com a sua família tem um bom, gostoso almoço, abençoado. Deixo só uma orientação: quando você sair de casa ou receber alguém, não precisar receber alguém, use máscara, lave suas mãos, faça isso com uma certa rotina durante o dia. Não saia de casa sem usar a máscara. No trabalho, use a máscara. Nas atividades do teu dia a dia, use a máscara. Nós estamos desafiando a todos os nossos irmãos e irmãs a fazer uso contínuo da máscara até que essa pandemia passe, né? Em nome do Senhor Jesus. Hoje à noite, o nosso culto às 19 horas. Você pode participar através da live. Eu vou tentar transmitir também através do YouTube. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, deixo-se um abraço, um beijão para cada um de vocês. E desejo, então, que a bênção de nosso Deus, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode postar aqui também seus pedidos de oração, que nós estamos fazendo, né? É uma listinha e estou orando pelos pedidos de oração que têm sido postados. Depois eu vou colocar também para os nossos irmãos, para o Ministério de Oração e Intercessão, estarem orando também, tá bom? Você pode colocar aí os teus motivos de oração. Peço que estejam orando pela nossa irmã Dalvinha, pela vida do Marcelo, pela vida dos pais da Renata, dos pais do Billy, pela vida da Loide, né? Pela vida de outros irmãos e irmãs que você tem conhecimento, nós já temos dito, para orarmos nesse tempo. Continuamos em oração, lembrando que continuamos com o nosso jejum e oração de quinta para sexta-feira, encerrando na sexta-feira com uma oração comum às 12h15. Então, esses os nossos recados. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez, um bom domingo a todos. A você, Vilma, Serginho, a essa turma toda que está aí. Estou concluindo a nossa live, né, mandando um beijão meu e da Loide para todos vocês. Até mais. Até mais. Oramos pela vida da Olga e do Renato também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os filhinhos da Camila, que nasceram, gêmeos, nasceram de 8 meses, vamos estar orando para eles também. Estou citando aqui o que o pessoal está lembrando, tá bom, gente? Eu estou lembrando. A paz de Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, Rose.